Ei, vai fazer a prova de matemática nesse final de semana? Então pega essas 3 dicas de matemática que eu vou passar para vocês. A ideia aqui vai ser somar esses números. Só que ao invés de pegar esses números puramente como eles estão, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar para facilitar. Ou seja, o 67 vai deixar de ser 67, ele vai ser 70 menos 3. A mesma coisa, o 79. Qual que seria o mais próximo? Seria 80 menos 1. Observe, eu estou deixando uma dezena redonda aqui. Eu não estou deixando um número quebrado. É para facilitar no entendimento. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com esse 88. O que a gente vai ter? A gente vai ter 80 mais 8. Ou a gente também pode ter, para ficar mais fácil, mais próximo, 90 menos 2. E aqui, ó, no 73, como o 73 é um número, o 3 é um número que está mais próximo do 70 do que do 80, eu vou pegar e vou somar 70 mais 3. Beleza? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, eu vou somar primeiro esses números menores aqui, ó. Então, aqui a gente já pode cancelar esse 3 com esse 3 aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, menos 3. E aqui, ó, é só a gente somar esses outros números. 70 mais 70, a gente já sabe que 7 mais 7 é 14. Então, 70 mais 70 nada mais é do que 140. 140 mais 80 mais 90. Então, 80 mais 90, quanto é que é 8 mais 9? O 9, gente, também tem uma técnica, que é você pegar 10 e menos 1 mais aquele número, né? Que, por exemplo, é 8. Então, aqui, ó, quando a gente cortar aqui, vai dar 7. 7 mais 10 igual a 17. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem mais 170. Beleza? Então, a gente somando 140 mais 170 menos 3, a gente vai ter. Aqui, a gente ainda pode facilitar o nosso cálculo. A gente pode colocar, por exemplo, 100 mais 100 mais 40 mais 70 menos 3. Aqui a gente tem 200 e aqui a gente tem 110 menos 3. Isso aqui, ó, dá pra gente 310 menos 3 igual a 307. O segundo macete é bem parecido com o primeiro, porém a gente vai utilizar outra técnica que é para multiplicação. E como é que ela consiste? Por exemplo, vocês vão ter o 7 vezes 8. E aqui, gente, essa conta ela está muito longe da parede, digamos assim. Então, o que a gente faz? A gente pega 5 mais 2 vezes, por exemplo, aqui você pode deixar o 8 em si, ou vocês podem transformar até o 8, mas eu vou deixar o 8 aqui fixo. Então, aqui, ó, 5 vezes 8, a gente vai ter 40. E 2 vezes o 8 vai nos dar 16. Isso aqui nos dá 56. Para que serve essa técnica? Essa técnica serve para você multiplicar para aqueles números que você costuma ter mais dificuldade. Por exemplo, a tabuada do 7, né, que é difícil de decorar por sei lá qual motivo. A gente simplesmente não decora ela de jeito nenhum, só sabe que 7 vezes 7 é 49 e é isso aí. Então, é uma forma de facilitar os cálculos fazendo essa evidência aqui, colocando o número em evidência, separando os dois e multiplicando. Vou dar mais um exemplo para vocês. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês, ainda na multiplicação, é o seguinte. Vocês vão pegar um número, por exemplo, 12 vezes 18. E ao invés de vocês pegarem dessa forma mais seca, vocês podem pegar 10 mais 2 vezes, é aqui que está o pulo do gato, 20 menos 2, beleza? Então aqui, ó, chuveirinho, aqui e aqui. Aqui, ó, vai dar 200, né, 10 vezes 20, menos
10 vezes menos 2. Então, aqui vai dar menos 20. E aqui a gente faz o chuveirinho novamente. Ou seja, aqui vai dar 40 mais 40 menos 4. Fechou? E aqui, ó, gente, fica bem mais fácil da gente fazer essa subtração. Então, aqui vai dar menos 24. E aqui vai dar 200 mais 40. A gente vai ter 240. E fazendo essa subtração, a gente tem nada mais, nada menos do que 40 menos 24. Vai dar para a gente ali 16. Então, a gente vai ter 216. Para finalizar os macetes de hoje, eu vou passar o método do palpite. Isso aqui é cinema, galera. Absoluto cinema. Por exemplo, você tem os números 30, 35, 37 e 42. É um exemplo. Aí você quer chutar a média desses números. Eu vou chutar 36. Mas aí, vai que não é 36 a média. Mas aí que está o pulo do gato. A gente vai colocar uma soma, vai colocar aqui um parênteses, vai colocar aqui um sinal de divisão e a gente vai colocar o número de termos que tem aqui, que são 4. Aí aqui, gente, a gente vai fazer as respectivas diferenças, quanto que falta para cada um chegar em 36 ou quanto está sobrando do 36. Então, por exemplo, aqui no 30, falta 6, né? Então, como falta 6, a gente vai ter aqui mais 6. Aqui a gente vai ter o mais 1. Por quê? Porque a diferença de 36 para 35 é de uma unidade. Aqui a gente vai ter o menos 1. Por quê? Porque já está ultrapassando em uma unidade, né? No caso, o 36, em relação ao 37. E aqui a gente vai ter menos. Aqui, ó, 36 e 42, 42 menos 36, a gente vai ter o número 6, né? Então, a gente vai ter menos 6. Então, aqui, ó, cortou, 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 cortou. Então, aqui dá 0, ou seja, a média realmente é 36. Mas eu vou fazer outro número aqui, porque foi cagada da... Então, eu vou passar o segundo exemplo desse tal método do palpite. Então, aqui, ó, já coloquei o meu número. Esse aqui foi meu chute, 65. E esses aqui são os números que eu quero ver qual é a média deles, né? Então, aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números. Aqui, ó, aqui, quanto falta de 50 para chegar em 65? Falta 15, né? Aqui, de 53 para chegar em 65, vai faltar um pouco menos, ou seja, vai faltar apenas 12 unidades, porque aqui já tem mais 3 unidades, então aqui é mais 12. Aqui, ó, 57, de 65 para 57, será quanto dá? A gente tem aqui, ó, faltando 3 unidades para chegar em 65, ou seja, aqui vai ser mais 8. Aqui está mais perto, vai ser mais 2, porque a gente está subtraindo, né? É como se aqui fosse um sinal de negativo, né? E aqui, ó, como se fosse menos 63 somado com mais 65. Aqui, ó, gente, a gente vai ter menos 4, porque já ultrapassou o 65, o 69, e a gente também vai ter o 80. A diferença de 80 para 65 é de 15 unidades, ou seja, menos 15. Aqui, ó, como vocês podem observar, a gente já pode ir cortando. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 15 com mais 15 vai zerar. Aqui, ó, a gente pode colocar 14 mais 8 menos 4 sobre 6 mais 65. Aqui, ó, a gente pode pegar e cortar esse 4 com esse 14. Então, a gente vai ficar com 10 mais 8 sobre 6 mais 65. Beleza? E aqui eu vou colocar um pouco aqui, vai ficar meio feio, mas enfim, aqui a gente vai ter 18. 18 dividido por 6 nada mais é do que 3. Então, a gente vai ter 3 mais 65, e isso aqui vai nos resultar em 68, que era a média que a gente queria desses números mostrados aqui. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal
e até a próxima. Valeu e falou!